Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui na FENAJUDE para mais um Café Político. Hoje estamos recebendo o Vladimir Nepomuceno, assessor parlamentar, e o João Domingos, que é o presidente da CSPB. Para a nossa federação é uma honra muito grande receber esses dois lutadores. São duas pessoas que há muitos e muitos anos, meu amigo Luiz, vêm defendendo os interesses dos servidores públicos, dos trabalhadores do serviço público no Brasil e, portanto, são parceiros da federação, porque estão ao nosso lado também na luta pelos direitos dos nossos trabalhadores do serviço público. Seja muito bem-vindo, João, seja muito bem-vindo, Vladimir. Obrigado. Fique à vontade. Bom, eu primeiro quero agradecer a generosidade da FENAJUDE de, mais uma vez, nos dar a oportunidade de dialogar sobre assuntos tão urgentes, tão emergentes, tão urgentes, tão severos como nós estamos lutando esse ano de 2025. Lembrando que nós estamos praticamente há duas semaninhas de termos uma grande vitória, como por exemplo a nossa batalha com o PEC 38, ou de uma derrota irreversível, provar, permitido. Se aprova a PEC 38 e todas as nossas pautas, como a própria negociação coletiva, fiduciária, etc. Mas também quero agradecer a oportunidade de dividir a bancada com o nosso amigo, que hoje é a referência como consumidor do movimento sindical, uma unidade histórica do perfil de geopolítico, que eu tenho a honra de conhecer há muito tempo. Então, acho que poderemos tratar dos principais assuntos que nos atingem, nos afligem hoje, com uma grande qualidade, a partir de vocês, da ajuda do Vladimir e com a minha modesta colaboração. Tudo bem, meu Deus. Eu vou começar pelo final, porque essa modesta colaboração é uma grande colaboração. Modesta na opinião de quem fala. Mas a gente sabe que a contribuição é grande, até porque a bagagem é grande, o histórico de João Domingos vem de longa data. E com uma coisa que eu acho importante, é uma confederação que tem na base servidores estaduais, municipais, federais, ou seja, representa o conjunto. Então você tem uma leitura bem ampla do que está acontecendo, porque às vezes a gente se fecha no nosso nicho e não vê o que está acontecendo nos outros. E você ter uma entidade que tem federal, tem estadual, tem municipal, ajuda você a fazer uma leitura maior, uma leitura mais geral de como estão as coisas, porque, querendo ou não, o nosso principal ponto de embate é o Congresso Nacional. E lá trata de todo mundo, servidor federal, estadual e municipal. E, para não deixar de tocar na PEC 38, também é focado em servidor federal, estadual e municipal. Daí a importância da gente estar acompanhando e trocando figurinhas entre nós, sabendo como é que estão recebendo essa luta toda nos municípios, nos governos estaduais e no governo federal também. Ou seja, vamos ter uma boa conversa aqui e fechando o ano, né? Porque, como disse o João, daqui a 2 semanas aproximadamente, recesso no Congresso. Eu queria aproveitar, viu, Luiz, para perguntar aos dois amigos que estão aqui hoje, por que significa uma grande vitória essa PEC 38, que é a reforma administrativa, não ir à votação este ano? Porque o próximo ano é um ano fundamental para nós. E complementando, pegando o gancho do Vladimir também, eu acho também que nós servidores aprendemos, né, um pouco como você falou, que é estadual, municipal, federal. Depois da reforma da Previdência que nós perdemos, teve a federal, depois veio a estadual que foi pior, e o municipal que nós não nos unimos, sofremos uma derrota muito grande. Acho que nós aprendemos na PEC 32 e agora estamos empregando isso agora também na 38, né? Porque na reforma da Previdência, o Congresso jogou muito espertamente com a divisão. O que eles fizeram? O projeto, na época, saiu do Executivo, governo Bolsonaro, tratando de servidores federais, estaduais e municipais. E qual foi a jogada dos conservadores no Congresso? Divide essa PEC em duas. Na primeira, trata do geral
E no caso de servidores, só os federais. Tira os estaduais e municipais do texto e tratamos depois. Motivo inicial: estávamos no período pré-eleição municipal. Então, tira da pauta, o servidor municipal vai olhar o projeto e vai falar: é só federal, não nos atinge. Não sabiam eles que o deles estava pronto, deixando passar a eleição municipal para soltar estadual e municipal. E foi o que aconteceu. Os municipais não ajudaram os federais a lutar para tentar barrar a PEC que estava lá. Depois, quando houve a derrota, os federais também não foram ajudar os estaduais e municipais e todos perdendo. Sim. É isso que o Luiz está lembrando. O lado de lá sabe jogar com a nossa divisão. Com a nossa divisão. E eu tenho dito para todo mundo, não tem escapatória. Vai pegar federal, vai pegar estadual, vai pegar municipal. E dentro de cada esfera de governo vai pegar executivo, legislativo e judiciário. Sim. Eu tenho dito a alguns servidores municipais o seguinte: imagina um servidor de um ministério ou de um tribunal superior, serão atingidos, igualzinho ao servidor da Câmara Municipal do município mais simples, que ele acha que vai pegar o servidor da saúde, vai pegar o servidor da educação, não vai pegar o da Câmara Municipal, vai. Como vai pegar judiciário estadual e federal. Sim. Então, não vai ter ninguém livre nessa proposta se ela for adiante. Agora, por que uma grande vitória? Porque ano que vem é eleição. E eles sabem a força do voto do servidor, principalmente municipais, que é a maior quantidade de servidores que tem no país. Federal tem 1 milhão e pouco, somando ativos e aposentados. É mais, quase meio a meio. Mais ou menos 500 mil ativos, mais ou menos 500 e poucos mil aposentados. Municipal são milhões. 6 milhões e 500. Pois é. 6 milhões. Então eles sabem o peso do voto de um servidor municipal. Então, se essa PEC não passa até o final deste ano legislativo, ano que vem eles não vão querer tramitar. Não o presidente da Câmara, mas os deputados que estão Os deputados. querendo se reeleger ano que vem. E João Domingos, a luta ainda não terminou, né, meu amigo? Nós estamos no final do ano, mas hoje mesmo eu recebi uma convocatória da CSPB. Você pode explicar um pouquinho para ele? Posso, mas só se me permite. Claro. Estou pegando o gancho aqui nesse assunto que você trouxe, dentro do meio acabou de explorar, é que eu sou roceiro, nasci na roça, parteiro lá. Então eu gosto muito da filosofia roceira, que ela sempre explica muito. O que vocês estavam retratando é mais ou menos o que a gente chama na roça de estratégia da onça. A onça não abate um rebanho. Ela tem que separar uma reis para bater. E é isso que eles fazem. E só pegando de novo a questão da Previdência. Naquela época, concentrou-se, parecendo que era um programa dos federais, estaduais e municipais, sobretudo, não se mobilizaram, não usaram a sua força de ser a maioria. Mas só que estava guardado, e estava guardado em meio logo recentemente. Uma PEC 66, que fizeram um enxerto na PEC 66, que no princípio era para alongar o perfil da vida do município, e colocaram, enxertaram lá, obrigando os estados do município a adotar no máximo 14 meses a mesma reforma da Previdência que foi feita no federal, que nós outros estaduais, municipais, etc., não combatemos. Então, daí vem essa necessidade da unidade absoluta que nós temos que ter. Tem poema, né? O poema lá hoje, mataram a roda do vizinho, mataram o cão do vizinho, etc., não me atingiu, mas um dia vai me pegar também. E só antes ainda de falar desse documento, você disse aqui os porquês que a PEC 38 não deveria ser votada esse ano. Eu vou dizer por que ela não pode ser votada nunca. Ela não pode ser apreciada nunca. Eu costumo dizer com muita veemência que essa PEC é emprestável, não só é emprestável, mas ela consegue a proeza de ser emprestável duplamente. Ela é emprestável pelo que tem nela, é emprestável pelo que falta nela. Ela é emprestável, primeiro, porque ela é ilegal, porque é inconstitucional, ela tem inconstitucionalidades superáveis. Você acha concordável, você é especialista,
que é uma cláusula prévia da Constituição, que é O Pacto Federativo. o Pacto Federativo. A Constituição diz explicitamente que não será objeto de deliberação projetos tendentes a abolir o Pacto Federativo. E essa não é tendente, ela é fragorosamente Fere de morte. Ela é uma conversa que ela é uma PEC imoral, porque em nome da moralidade, o relator, o deputado Pedro Paulo Lima falando aí, eu só vai para a televisão falar de super salário, de férias de 60 dias, de não sei o quê, mas ele não demonstra os ardis que tem nela. E em nome dessa modernidade que ele está transformando, se ela passasse, não vai passar, e aquilo não vai passar, ela está transformando todo o quadro de servidores públicos na possibilidade de ter um exército de cargos eleitorais, na medida que exacerba o contrato de temporários por até 5 anos, sem quantitativo nenhum, que a temporariedade é do funcionário, não é da função. Então, cada prefeito pode entrar, contratar 100% de cabo eleitoral, o outro vem e contrata tudo de novo. Ela é imprestável por vários motivos, mas também é imprestável pelo que não fala com ela. Essa PEC, eles apresentam ela como um marco, esse é o nome, marco legal da administração pública. Como é que pode, Brasil, um marco legal da administração pública não ter um capítulo das relações de trabalho desse prefeito? É simples. Não ter um marco regulatório, não ter sequer negociação coletiva sobre o trabalho. Não, mas a proposta é simples. Ou seja, ela é imprestável pelo que tem e imprestável pelo que falta. Mas ali, na verdade, não falta, porque o projeto é muito claro. Quando você põe produtividade no modelo empresarial na administração pública, acabou o serviço totalmente inaplicável. Não há o que negociar. Entra a lógica privada. Porque eu vou tratar, sim. Eu vou tratar quem trabalha na administração pública como concorrente do colega do lado. Aham. Todos serão tratados de forma individual, sem exceção. Como é que eu vou fazer negociação coletiva com quem eu trato separado? Você está substituindo a cooperação, que é o espírito, pela competição, que é do setor privado. Por exemplo, ele fala muito de um bônus individual, mas ele fala também, muito ano passado, na chamada curva forçada, que é um modelo de remuneração onde nem todos ganham e os que ganham não ganham valores iguais. Isso para estimular a competição. Né? Exatamente. Então eu tenho, por exemplo, grosso modo, 100 pessoas. Dos 100, 60 não ganham nada. Sobram 40. Dos 40, 20 vão ter avaliação mais alta e 20 avaliação mais baixa. Os de avaliação mais baixa vão receber valores menores, Sim. mas nunca iguais. E os de avaliação mais alta vão receber valores maiores, mas também nunca iguais. Porque mesmo entre os melhores tem que haver competição de indivíduo para indivíduo. Eu não vou negociar coletivamente com quem eu quero tratar separado. É a história, pegando a sua ideia do interior, eu vou pegar uma que a minha avó, que foi criada na roça, me contava, que é o seguinte. E minha avó era militante comunista na década de 20 do século passado, 100 anos. Ela dizia o seguinte: pega um graveto, você quebra fácil. E de um em um você quebra todos os gravetos. Junta os gravetos, amarra, tenta quebrar, você não quebra nenhum. É isso que eles estão fazendo. Mas também tem a falácia deles de que todo dia, se você assiste um jornal, você vê que está lá super salários, super salários, super salários. Aí quando tem uma recomposição do salário dos servidores, aí fala, o serviço público custa não sei quantos bilhões. Quer dizer, não diz se é justo, se não é justo, se tem preço inflacionário, nada. Eles chamam de custo. Custo. Exatamente, eles chamam de custo. Educação é custo, saúde. Tudo é custo. E aí, depois o quê? Com base nisso, eles dizem, não, aí você vê, aí eles vêm depois logo da notícia. É por isso que a reforma administrativa é necessária. Agora a população não sabe o que a reforma administrativa vai representar para ela. Ô Luiz, você falou uma coisa agora muito importante para nós do judiciário. Porque assim, quando se fala de super salário,
Nós sabemos muito bem o que é isso, né? Porque Exatamente. no judiciário, a gente se defronta com isso diariamente. E a nossa luta de classes no judiciário é justamente em torno do orçamento que eles abocanham, os magistrados. Agora, não é à custa de corrigir uma distorção dessa que a gente tem que modificar toda a estrutura do Estado. Não tem lógica. Mas, Alexandre, a coisa é pior. Não precisa de uma reforma administrativa para corrigir isso. Para combater isso, né? Não, corrigir. Entendi. Não é nem combater, você corrige de vez. Tem vários projetos parados no Congresso tratando desse assunto. Projeto de lei resolve. Tem um que está completando 9, vai agora ano que vem completar 10 anos, parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, desde 2016. Todos os especialistas que já se manifestaram sobre esse projeto dizem que, se for aprovado do jeito que está, resolve o problema de supersalário. Mas Não anda, não sai do lugar. Eu queria mais um outro aspecto, você vê como, sobretudo o relator Pedro Paulo, ele só trata dos temas midiáticos que são, de certa forma, encantadores para a opinião pública, como a subsalário. É o famoso todo mundo concorda. Por quê? E aí que eu falo que essa técnica é extremamente arquilosa. Primeiro, vamos falar de supersalário aqui. Entre nós, eu não represento supersalário, você não Nenhum de representa. nós, né? Primeiro, eles têm a coisa de falar de supersalário no judiciário, incluindo vocês. Eles não falam Exatamente. quem. Não falo quem, exatamente. Ele Eles fala falam do do judiciário. supersalário no Ministério Público, mas não fala quem é que é esse supersalário. Exato. Mas, abstraindo essa questão aí, é uma coisa que tem que prestar atenção no que eu vou falar. É porque quando eles falam de supersalário, que é um prejuízo de 10 bilhões por ano, etc., eles não dizem que se representa menos de 0,5%. 0,6% mais exato. 0,6%. Sabe por que eles fazem Não, isso? detalhe. Para não tocar nos grandes problemas de onde é que está a sangria. Exatamente. A sangria, primeiro, está quase 50%. Na dívida pública, né? Quase 50% do fabuloso orçamento brasileiro, de mais de 5 trilhões de reais, que quase 50% é do setor público. Ela não toca nas isenções fiscais, que são exatamente para os setores mais ricos do país, é para o agronegócio, é para a indústria, etc. Ela não toca, por exemplo, nos grandes escândalos, e agora, 2025 está sendo um ano chave, mostrando as grandes sangrias que existem, com algumas complacências, que é, por exemplo, os desvios através do crime organizado. Rapaz, nós vamos juntar 3 escândalos recentes aqui. Americanas, 40 bilhões. Agora, Banco Master, 36. 12 foi só na BRB, mas agora 36. Faria Lima, umas 40 bilhões. Mas então ninguém toca nesse assunto só para o supersalário, que nós não defendemos supersalário. Exatamente. Nós aqui, eu não defendo supersalário. Ninguém aqui Eu não defende. defendo férias de 60 dias. Férias de 60 dias eu posso até defender isso para todo mundo. Mas tem problemas muito maiores do que esse. Né? Mas para desviar a atenção do que está acontecendo, eles jogam tudo. Não, e atrai a população, como você Claro. disse, a população olha e briga. Vai combater supersalário, vai combater mordomia, vai combater férias de 60 dias. Aí o Pedro Paulo ainda tem a cara de pau de dizer assim, mas nós vamos proteger os professores. Me desculpe, o professor tem 1 mês de férias e 15 dias de recesso porque as escolas não funcionam em determinado período do ano. Aí eles falam assim, não, mas tem outros servidores que trabalham expostos à radiação que nós vamos proteger. Não vai. Eles já estão protegidos desde 1950 por uma lei que diz que quem trabalha exposto a qualquer tipo de radiação, e aí você tem na saúde o pessoal que trabalha com raio-x, mas você tem o pessoal que trabalha com energia nuclear. Sim. Tanto em universidades quanto na Nucleabras, na usina lá em Angra dos Reis, um monte de coisa que a gente até não sabe no dia a dia, tem pesquisa envolvendo energia nuclear. Essas pessoas não podem tirar 30 dias de férias.
São 2 férias de 20 dias, cada uma separadas, no meio de um semestre e no meio do outro. Ele não pode emendar. Uma termina 31 de dezembro, a outra começa no 1º de janeiro, como o magistrado faz. Essa pessoa que trabalha com radiação, as férias têm que ser longe, porque ele trabalha um período, descansa 20 dias, trabalha outro período, e no outro semestre vai descansar 20 dias. É esse pessoal que ele diz que vai proteger, que não precisa de reforma para proteger, porque a lei atual já protege essas pessoas. Porque é questão de morte, se não proteger. Você mata uma pessoa. Sim. Então, o que eles estão dizendo que vão fazer, não precisa de reforma para fazer. Supersalário já tem projeto no Congresso. Jornada de trabalho e férias de professores e pessoas expostas à radiação já tem legislação. Então vamos proteger quem? Já está protegido, não precisa de reforma, não precisa fazer isso. Estamos recebendo aqui a Carol aqui da Conselho também. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Carol. Isso eu queria dizer sobre um outro engodo Sim. que me irrita muito. Pedro Paulo. Pedro Paulo, primeiro, o ministro Sérgio Buarque, um dia eu estava as centrais sindicais na Casa do Brasil, e às vezes faz reuniões um pouco mais intimistas, etc. A reunião, a ministra Sérgio Buarque, não, vocês têm que entender porque o Pedro Paulo é carioca. Peraí, já estão 5 anos carioca, não é carioca, é malandro. E uma das malandragens que eu acho que me irrita muito é o fato, e vocês são perigosos, do próprio padrão de ar que não mexe na estabilidade. Porque ele sabe que a estabilidade é um termo sagrado, literalmente, para nós servidores públicos, mas, sobretudo, é um termo que deve ser defendido a qualquer custo pela administração pública. A estabilidade é para proteger o ente, para proteger o serviço público, para proteger o usuário do serviço público, não uma proteção individual do servidor público. Não vou entrar nessa discussão. Perfeito. Mas ele faz esse discurso, não, eu não vou mexer na estabilidade. Mas peraí, onde é que está um engodo aí? Veja bem, o serviço sujo, que era para ter sido feito na PEC 32, a espinha dorsal da PEC 32 era acabar com a estabilidade do serviço público, nós derrotamos a PEC 32, eles aumentaram o calibre para 38, para não aumentaram também. Mas aí esse serviço sujo foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, ao acabar com o regime jurídico novo. Isso. E eu quero fazer até um detalhe. Acabou o regime jurídico novo, pode contratar todo mundo pela CLT. Lá na decisão do Supremo não faz a CLT. Para em qualquer regime. Qualquer governador pode ter um regime de contratação. Pronto. Então você conjuga algumas coisas aqui. Acaba o regime jurídico novo. Essa PEC não valoriza, não prioriza, não torna obrigatório o concurso público como a forma principal de ingresso. E lá na conta, ela escancara a contratação de temporários por 5 anos, sem quantidade. Então, se você junta tudo isso aí, na prática acabou a estabilidade. E acabou escandalosamente, aquilo que eu falei no começo, transformando os quadros de serviço público no exército de. Então, bicho, esses mitos que ele coloca, encantamento para o público, encantamento às vezes para alguns servidores públicos que não têm a quantidade de informação que nós temos a obrigação de passar para ele, esse é o mito da estabilidade para tudo que é lá. A estabilidade do jeito que está na prática, está quebrado, vai morrer de inanição, porque não tem regime jurídico nenhum, porque não tem concurso público, e porque vai contratar tudo temporário. Mas na verdade o que acontece? O que o Supremo fez foi derrubar uma liminar que nós ganhamos no ano 2000. Isso. Eu participei da discussão, não que eu seja novo, que eu não sou velho, eu comecei novinho. Nós não somos velhos, somos antigos. Não, inclusive, eu estava conversando com o povo essa semana, porque o senador Paulo Paim mandou para mim e mandou depois para um monte de gente. Estou indo embora. Ele fez questão de dar uma entrevista avisando que está indo embora. E aí ele pegou a entrevista e postou para todo mundo. Eu tinha conversado com ele, ele falou para mim, cara, eu cheguei aqui em 1986 na Constituinte. Ele foi deputado constituinte, o Paim. Depois é que ele se elegeu senador e ficou somando tudo.
vai completar ano que vem 40 anos de Congresso. Uhum. E ele está com 75, vai terminar o mandato com 76 anos. Mas naquela época, na Constituinte, a gente enchia o saco dos deputados pegando duas coisas. Primeiro, direitos do trabalhador, tinha que estar na Constituição. Direitos da população, tinha que estar na Constituição. E direitos dos servidores públicos. Aí nós fomos até um determinado ponto. Por exemplo, direito de organização sindical. Saiu no texto constitucional menos do que a gente queria. Diz o seguinte: servidor público tem direito à organização sindical. Ponto. Não saiu uma vírgula regulamentando. Resultado da monarquia. Você tem sindicato, por exemplo, servidores do judiciário, de todos os ramos do judiciário num sindicato só. Aí você vai para a área da educação, você tem sindicato dos docentes, sindicato dos técnicos. O sindicato dos docentes, quando foi criado, era um sindicato só para todos os docentes federais. Mas o dos técnicos era um por universidade. Aí depois criou o sindicato dos técnicos de nível superior. Aí você vai para a Receita Federal, tem um sindicato do auditor fiscal, um sindicato do analista, um sindicato do administrativo, que é a sede aqui do lado. Você vai para o Banco Central? Não, esquece tudo isso. É um sindicato único para o Banco Central inteiro, independente do cargo. Aí você vai para a Polícia Federal, tem um sindicato só, mas a categoria não se reconhece toda ali. Delegado não quer ficar no mesmo sindicato que o agente. Aí não pode criar sindicato porque existe um sindicato único, cria uma associação. Nós temos sindicato por cargo, por órgão, por poder, por esfera, tem de tudo. No município você tem um sindicato único, em alguns lugares, para o município inteiro. No outro é um sindicato da educação, um da saúde, um do legislativo, outro é separado. Então, não tem regra, não tem organização. E quando a gente vai para o judiciário, enquanto postulante a alguma coisa, o que o judiciário faz? Aplica, por analogia, a legislação do setor privado. A nossa greve não tem regra ainda. Está na discussão. Qual é a regra? A do setor privado. Qual é a do setor privado? Aquela que foi escrita depois do massacre de Volta Redonda, que matou o trabalhador morto pela polícia. Mas o que eu quero dizer? A gente foi avançando na Constituição e parou em alguns pontos. Quando chegou na votação do artigo como inteiro, né, nós vencemos a proposta que saiu no primeiro turno, vitoriosa, é a criação de um regime jurídico por esfera de governo. Um regime jurídico único para a federal, único para cada estado e único para cada município. Na mudança do primeiro para o segundo turno, uma manobra do deputado Moreira Franco tirou o caput do artigo e aí o que vinha embaixo subiu, virou novo caput. Que era a história da criação do Conselho de Administração, que iria administrar as carreiras por esfera de governo. Nós vimos que foi golpe, e se você olhar os anais do Congresso, está lá. O resultado do primeiro turno é diferente do segundo, e não pode. O segundo turno não pode alterar de conteúdo o primeiro. Nós entramos no Supremo, assinados PT, PCdoB, PSB e PDT, e conseguimos uma liminar em 2000. Foram anos brigando no judiciário até sair a liminar em 2000. Quer dizer, 2 anos brigando. Nós ficamos com essa liminar sem ser julgada durante 24 anos e 10 meses. Foi julgada no finalzinho do ano passado e foi derrotada amplamente pelos ministros do Supremo. E a retirada do que nós colocamos na liminar significou o seguinte: não está extinto o regime jurídico único, mas a letra U desaparece. Pode ter o atual regime, pode continuar. Ou qualquer um outro. Mas o gestor pode criar novos regimes jurídicos para servidores. Qualquer outro. Regime jurídico, por exemplo, pode criar um regime jurídico exclusivo para profissionais da educação? Pode.
Um exclusivo para a saúde? Pode. Para o judiciário estadual? Pode. Do federal diferente do estadual? Pode. Pode criar regime jurídico de todo tipo. Como eu tenho dito aí em tom de brincadeira, você pode botar de cima embaixo ou da esquerda para a direita. Sabe? Você pode fazer o regime jurídico que você quiser. E aí, o que acontece? Eu tenho obrigação, em certos cargos, de ter servidor público. A proposta da reforma não é reforma administrativa, é reforma do Estado. Paulista, eu vou estar falando sobre isso depois de amanhã lá na tua terra. O que acontece? Eu sou obrigado a ter, em algumas atividades, servidor público. Diplomata tem que ser servidor público, está representando o Estado. Sim. Não pode ser alguém fora do Estado. Ele não está prestando serviço, está representando. Ele é o Estado. Segurança pública é o Estado. O policial tem que ser servidor público. Segurança nacional, o militar tem que ser do Estado também. E assim vai. Controle, arrecadação e fiscalização de tributos. Você não vai terceirizar coleta de tributos, como era antigamente. Você não tem o coletor de impostos igual tinha há 100 anos. Então, tem certos cargos que vão permanecer. Mas, com essa decisão do Supremo, que o João Domingos lembra muito importante isso, eu posso contratar para os mesmos cargos por um novo regime jurídico único. Assim. Com remuneração diferente, com direitos diferentes, com obrigações diferentes, com vantagens diferentes. E aí, com obrigações hierárquicas diferentes. É totalmente diferente. Eu posso, curto e grosso, devendo mais e ganhando menos. Mais deveres do que direitos. Salário menor. Critério de evolução na carreira diferente. Sim. No mesmo cargo, no mesmo lugar de um diplomata, de um policial, de um auditor da Receita, de uma pessoa que está ocupando um cargo de Estado. Por exemplo, aqui em frente, do outro lado da rua, está o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários Federais. Essa carreira não vai deixar de existir. Por quê? Porque, por exemplo, China, Rússia e União Europeia não recebem um grão de soja que não tenha sido atestado por um servidor do Estado Nacional. Então tem que ter um auditor agropecuário. O Vladimir. Aí, só para fechar o raciocínio, eu vou ter que ter um cara fazendo esse papel. Mas se eu criar um novo regime jurídico, eu posso, de repente, ter servidores estatutários, não desse estatuto, mas do novo, que tem a influência do agronegócio ali. Sim. Então, eu vou ter outros regimes jurídicos, além de seletistas, além de terceiro setor, além de filantrópicas. Então, você vai restringir ao máximo a presença do servidor público como ele é hoje. E restringindo ao máximo, né, João? Quando a gente vai restringir os servidores e contratar esses cargos eleitorais, como você falou, hoje em dia a gente tem sindicatos fortes, federações fortes, confederações fortes. Como é que vai ficar isso? A gente não vai ter ninguém aderindo aos sindicatos, porque não vai querer aderir. Então, vai enfraquecer os sindicatos, federações, confederações, e isso vai levar a uma diminuição de direitos lá na frente, mais diminuições de direitos lá na frente. Mas tem uma outra coisa, só um parênteses pequeno. Com tanta forma de contratação, nada impede que tenha um sindicato para cada um. Esse, inclusive, Fragmento, né? Mas em alguma medida, mais ou menos, vamos pegar aqui, grosseiramente, nos Estados Unidos, aqui, por exemplo, a Volkswagen nos Estados Unidos, ela tem 12 sindicatos. Seria mais ou menos isso. Cada sindicato tem um tipo de relacionamento com o patrão, cada sindicato tem um tipo de interesse no próprio negócio, cada sindicato tem um tipo de interesse político, partidário, etc. E o funcionário faz a adesão e muitas vezes impulsionado pelo emprego, àquele sindicato que é o sindicato de preferência da empresa. Isso é muito complexo. Eu vou até... Isso pode ser transportado para cá. Não, é mais ou menos que está sendo desenhado, quer dizer que está sendo desenhado isso. Inclusive na questão da fiscalização sanitária, na área do alimentício,
já está tendo denúncia do sindicato dos técnicos, o Flavinho, o presidente, de que do jeito que está sendo desenhado, estão antecipando a reforma administrativa, estão desenhando de uma forma que a indústria, vamos dizer, o frigorífico, ela contrata o fiscal que vai atestar a sanidade dos produtores. Então, isso seria isso. Sem prestar atenção no que o Vladimir chamou, que nós vamos perder mercado. O mercado, sobretudo o mercado europeu. O asiático está ficando mais duro quanto a isso, quanto a questão da sanidade, mas o europeu é duríssimo. Mas deixa eu falar uma coisa que está me incomodando. Me desculpe. É porque você me perguntou sobre a convocação do Estado Superior. Eu não respondi. É o seguinte. Mas a culpa é nossa. Nós Não, não, é nossa não. A culpa é do Vladimir. Tá bom, amigo. Brincadeira, Vladimir. Não, os mais competentes têm que assumir a culpa. É o seguinte, é que nós estamos numa verdadeira jornada, uma tarefa, força-tarefa, para essas 2 próximas semanas, que é não permitir, não é permitir a votação, a tramitação da PEC 38, é mais grave, é evitar o golpe legislativo que o presidente da Casa, o deputado do Mota, quer dar. Ele quer apressar, já anunciou, ontem, ou antes, não sei, ele anunciou de novo que pretende apressar a PEC 38 como substitutivo de alguma outra PEC que já tenha tramitação legislativa suficiente para ir direto para o Congresso, para o plenário, e mandá-la direto para o plenário. Isso é um golpe seríssimo, porque uma PEC amplamente inconstitucional não passaria pela Comissão de Constituição e Justiça, e é isso que eles querem evitar. Se ela for na Comissão de Constituição e Justiça, não tem como aprovar. Precisa de uma manobra. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma abordagem um pouco diferente, que está dando um grande resultado. Nós estamos massificando a partir de hoje, nós vamos passar essas 2 semanas literalmente massificando, mas dirigindo muito, não apenas aos deputados federais, mas principalmente aos deputados estaduais e aos vereadores, que está dando certo. Esse documento aqui é um resumo do resumo da PEC. Não vamos lembrar que a PEC tem, no conjunto da reforma administrativa, tem mais de 600 páginas, não é isso, Bem, então nós resumimos e aqui nós buscamos alguns aspectos. O impacto direto da PEC 38 nos mandatos dos deputados estaduais, dos vereadores e dos prefeitos. Muito bom. Para além, por quê? Nós estamos demonstrando que eles estão caindo numa armadilha, uma armadilha para eles próprios. Essa PEC, ao retirar a autonomia dos estados e municípios, dos vários aspectos que ela tem, ela põe não arcabouço fiscal, ela impõe teto de gasto, ela chega, inclusive, banaliza a Constituição, ela chega a limitar que número de secretarias uma prefeitura que receba transferências federais pode ter. E isso aí implica diretamente no interesse dos deputados, dos vereadores, que são despertando a mentalidade. Então, eu não vou mandar mais nada do meu município. Nós estamos criando um tipo de Estado que deixa de ser federação, é um Estado impositivo a partir do governo federal. Sim. Então, isso tem causado uma reviravolta. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o novo líder do PL, que assumiu a semana, ele, ao receber esse documento, ele falou: vou repensar. E disse que vai tratar desse assunto no colégio de líderes na reunião, acho que quarta-feira, acho que é amanhã. Muito bom, João. Deputados estaduais despertam para o prejuízo que o município vai ter e, por consequência, eles vão ter. Eles sobrevivem. Eles estão fazendo aqui uma coisa muito corporativa, infelizmente. Deputados e vereadores, eles dependem da influência que eles têm sobre o município, da composição da administração pública, enfim, uma série de coisas. E vou te dar um exemplo mais específico. Essa semana agora, ontem exatamente, já saíram duas moções de repúdio. Nós temos uma moção de repúdio na Câmara, que é a principal base do Zé Turvão, essa deputada, nós estamos publicando ela amanhã. Muito bem. Por unanimidade. Olha só. Teve uma abstenção contra essa PEC que acaba de produzir. Sabe o que a Zé Turvão fez? Vocês são convidados. Lá em Joinville,
sexta-feira agora, ele tem uma reunião conosco. Lá no Rio Grande do Sul saiu hoje, exatamente hoje, mais uma moção de repúdio contra a PEC. Então, o que nós estamos convocando é que cada entidade, cada federação, principalmente essas federações de altíssimo conteúdo, não apenas político, mas com poder de influência, como é o caso da Federatura, isso é o caso específico da Federatura, que reproduzam isso, que mandem para os seus sindicatos, os sindicatos entregam aos deputados estaduais, entregam aos vereadores. É uma coisinha simples. Isso aqui está improvisado, mas hoje à tarde eu fico próximo às Ilhas da Graça. Por quê? Essa é a nossa sprint final de 2020, que não permitir. Não apenas a preocupação agora não é que ela permite, é que não soframos um golpe legislativo. Um golpe. 2 semanas nisso. Então, eu queria deixar muita ênfase nisso, viu, Randall? Quero muito te pedir, agora eu vou falar diretamente. Eu sei que você. Só uma coisa antes de você falar. Você falou em Joinville e me lembrou Darcy de Matos. Darcy de Matos. Pronto, Darcy de Matos. Eu estou esquecendo do plano. Não, fica à vontade. O deputado Darcy de Matos, PEC 66. Não, a PEC 32 ele foi relator. Ele foi relator da PEC 32. Hein? Aí na PEC 66, que veio aprovada covardemente no Senado por unanimidade, também por um golpe de sistematização, aquela sistematização foi feita na Constituição. Você lembra da Constituição? Tinha a Comissão de Constituição de Sistematização que fez esses tramões que você falou. Eles fizeram o mesmo no Senado com a PEC 66. Relator Darcy de Matos. Nós reunimos 15 municípios, que são a base do deputado Darcy de Matos. Lá perto de Joinville. Lá pertinho, o Vale do Brasileiro. Nós reunimos 15 municípios. 2 dias depois, mandamos, inclusive, Vladimir, eu quero te confessar uma coisa. Eu vi de você uma sugestão de redação, considerando aqueles 2 artigos da PEC 66 inconstitucionais. Pegamos ela tudo muito jeito, redigimos e mandamos para os 15 municípios, 15 sindicatos, lá na casa do Darcy de Matos, entregamos para ele 24 horas por 4 horas. Esse tipo de. Então você mostra o prejuízo vai ser para ele lá na base, agora ele volta atrás. O Darcy de Matos foi relator da PEC 32 na CCJ. E depois foi também no dia seguinte, eu avisei ao pessoal do Legislativo Estadual lá de Santa Catarina o que tinha acontecido. Eles montaram uma caravana, foi todo mundo para Joinville. Eleição seguinte, ele não se reelegeu. Olha. Tentou a prefeito, não conseguiu. E vai tentar voltar no que vem. Ele estava de deputado porque o deputado titular era secretário do governo Jorginho Melo lá. Isso. Mas ele tentou se eleger de novo depois e não conseguiu. Eu queria aproveitar aqui, viu, João Domingos, e parabenizar a CSPB por essa estratégia. Eu acredito que é uma estratégia muito certeira essa. Nessa reta final desse ano na luta contra a reforma administrativa, contra a PEC 38. E nós da FinaJusta já estamos espalhando e já estamos cobrando do pessoal essa tarefa final, tá? Para que a gente possa vencer mais uma, né, meu amigo Domingos? Agora eu queria aproveitar aqui e fazer uma outra pergunta a João Domingos. Eu acredito, viu, João, porque muita gente diz que servidor público é refratário, Carol, a qualquer reforma administrativa. Não, porque o servidor público nunca quer nenhuma reforma administrativa. Na verdade, o servidor público nunca é chamado para construir uma reforma administrativa que seja boa para o Estado, que seja boa para a administração pública, que seja boa para os servidores públicos. Mas eu acredito que nós sabemos muito bem o que queremos, inclusive tem um marco regulatório da negociação do serviço público, que está sendo trabalhada há muito tempo pela CSPB e outras entidades, e a gente acredita que a questão não é só vencer a PEC 38, a PEC 32 ou qualquer outra PEC que venha. A questão é a gente também ter a capacidade de mostrar o que queremos para o serviço público. E é imoral, João Domingos, que, por exemplo, nas relações privadas, todos os trabalhadores têm o direito a sentar e negociar com seu patrão
E nós, do serviço público, nunca tivemos esse direito garantido pelo Estado, né? E só para complementar, Alexandre, nós fomos citados no relatório, né? Todos nós fomos citados no relatório da reforma como participantes que contribuímos para esse documento, né, oficial. E a gente, em momento algum, só tivemos 3 minutos de fala, em momento algum a gente conseguiu dar uma sugestão, né, do que nós queremos. Pelo contrário, nosso nome só está lá para poder legitimar uma coisa que nós é totalmente, e nós somos a favor, é totalmente... Nas palestras que eu tenho feito, eu já perdi a conta, porque não escapa um estado. Está em 98. Pernambuco eu fui umas 4, 5 vezes esse ano já. Já tive lá na data. Esse aí fugiu de mim. Eu cheguei na terra dele e ele não estava. Eu não vou fazer isso não, viu? Não, eu estou lá depois de amanhã, você já está sabendo. Eu começo a minha fala mostrando, não é falar só, eu jogo na tela informações do grupo de trabalho, do documento que eles têm lá, porque muita gente não sabe. O pessoal fala assim, não, que no site da Câmara, a Câmara não tem um site, a Câmara tem um portal. Ali dentro você tem um site de cada comissão e um site de cada grupo de trabalho. Então você entra no portal da Câmara, não é fácil para quem não conhece chegar onde é que eu acho as informações do GT. Tem um sitezinho próprio, cada GT tem o seu. Ali tem o número de reuniões, o número de documentos, tem todas as informações. Eu printei a tela e joguei em todas as palestras. Eu começo dizendo o seguinte: primeiro, Pedro Paulo disse que recebeu 200 contribuições, que ouviu todas as entidades sindicais, que isso eu mostro lá, não foram 200. Ele recebeu 26, sendo que a grande maioria do setor privado. 7 entidades sindicais, em dias de audiência pública, além do seu representante falar, entregaram o documento. 7. Ele não aproveitou uma vírgula, para não dizer uma letra, que é uma coisa maior, uma vírgula foi aproveitada. Então, mas foram 7 entidades sindicais que entregaram, não foi aproveitado nada. E outra, que é a tela que eu acho a mais importante. Quantos documentos foram votados pelo grupo de trabalho? 0. Consta no site do grupo, no portal da Câmara, que não votou nenhum. Eles se reuniram 6 vezes, parece. E nenhuma foi discutido conteúdo de documento nenhum. Nada. É um estelionato. Agora, o que acontece? Hoje de manhã, eu fiz questão de acompanhar a fala do Hugo Monfort, do começo ao fim, tudo que ele foi falando. Devedor, quanto mais, a pendência da reforma tributária, o que mais que ele anunciou hoje? Dosimetria, aquela bomba do Centrão, né, para poder acalmar os Bolsonaro. Desonerações. Anistia não vai ter. Não, é dosimetria. É só a dosimetria. Aí ele não fala nada da reforma administrativa. Por mais que ele saia dali e aí dá entrevista separada, dizendo que este ano tem que aprovar a reforma administrativa. E aí, uma coisa que o João Domingos estava colocando, que é muito importante, eles podem usar uma de 30 PECs que existem lá, que estão dormitando nas gavetas da presidência, a 32 entre elas, e usar como cavalo. Que a gente usa o termo cavalo é o seguinte: é pegar a PEC que está lá, pega ela aqui, pega o texto da 38, monta naquela e vai. Sim. Porque, como disse o João, na CCJ, pelo conteúdo não passa. Pela forma também não passa, porque ela trata de assunto que é prerrogativa do Executivo. A administrativa, a 32, o autor é o Poder Executivo. As outras, a 95, que virou emenda 19, autor é o Poder Executivo. Não tem reforma administrativa nenhuma que o autor seja o Legislativo. Isso é inconstitucional. Eles burlam a inconstitucionalidade montando numa PEC que está lá, porque aí não passa na CCJ, não cria comissão especial, não faz nada. O que acontece? Temos um exemplo muito recente, não sei se você viu essa.
10 horas da noite, numa daquelas últimas noites que a votação foi noite adentro, votou-se um projeto de lei que não chamava a atenção de ninguém, porque não tem representação lá no Congresso e não tinha base para acompanhar ali também, que foi o fim do desconto de trabalhadores rurais para o seu sindicato. O coitado vai ter que sair lá da roça, lá vizinho da família do João Domingos, da família da parteira que ajudou o João Domingos a nascer. A pessoa vai ter que sair da roça e lá na cidade, na sede do sindicato, para pagar a mensalidade, porque o desconto automático, eu autorizo descontar da minha conta bancária, não pode mais. E como é que eles votaram esse projeto? Na calada da noite, sem alarde, todo mundo olhando, projeto A, projeto B, não sei o quê, tem mais esse, aqueles que concordam permaneçam como se enquanto é aprovado. A PEC 38 pode muito bem, entre esta semana e semana que vem, passar numa dessa. Chama atenção para alguma coisa, que é o boi de piranha, todo mundo olha para lá e bota a PEC 38 na fila, que na hora que ela virar substitutivo de outra, o número que vai a voto não é 38, é o da outra que serviu de cavalo. E o que tem no texto? Um substitutivo daquela PEC, que nós não sabemos o número, que quase foi a 169. Vamos lá, chutar o número, PEC 450. PEC 171. Um número que você nunca vai ligar aquele número com a reforma administrativa, porque nós estamos fazendo uma campanha contra a PEC 38. Na hora que ele montar 38 em outra, numa linguagem formal, a pensar, a PEC 38 desaparece. O texto dela vira texto do substitutivo do relator da PEC número X. Aí o coitado do servidor que está acompanhando a votação vai lá. Votação, projeto tal, PEC número tal. Não é a 38, a pessoa relaxa, era 38. Sim. E isso pode acontecer de amanhã ou de hoje à noite até semana que vem. Sim. Está descartado? Não. Hoje eu conferi quantos retiraram a assinatura. Está em 32. Faz alguma diferença? Nenhuma. Só jogo político. Porque, não, é pior. Não, é mais sujo do que É isso. porque aí essas retiradas de assinatura tem um valor simbólico que demonstra que a PEC perdeu força, perdeu tração. Pois eu vou Por ler, isso que eu vou ler tramitá-la. a mesma Por isso coisa que eu não quero invertida. tramitá-la, porque está passando a percepção que ela está perdendo tração. Mas aí... Então eles não vão tramitá-la, vão jogar direto para o plenário. Mas aí o que acontece? Qual é o lado que me dá raiva? O que acontece? O líder da oposição retirou a assinatura. O líder do PL retirou a assinatura. Grandes lideranças da direita estão retirando a assinatura. E aí, o que eu tenho visto em grupos de debate de servidores é o seguinte: está enfraquecendo a PEC. Porque os principais líderes estão retirando a assinatura. Aí tirando a atenção, né? Não, o que está acontecendo? O cara já está indo para a base dele, e no interior, você sabe melhor do que eu, muito forte a base de servidor municipal, e ele mostra, se bobear o requerimento aqui, eu assinei, pode procurar no site da Câmara. Eu sou contra também, porque ele... Eu retirei a assinatura. Eu não vou votar nessa PEC. Vocês têm que me reeleger sabendo que eu defendo vocês e sou contra a PEC. Sabendo ele que a retirada da assinatura dele não impede a tramitação, não muda nada. Por quê? São 171, divide por 2. Está faltando mais de 30 assinaturas ainda. Tiraram 32. Só está na vida do tramitar, mais da metade que assinou. Metade mais um. Na verdade, e um requerimento coletivo. Essa retirada pingada não resolve. Mas, Luciano, só que você me fez a pergunta. O que é o marco regulatório do serviço Você me fez a pergunta, eu não respondi. Você falou que todo mundo tem no imaginário, você preocupa com como usar. Categoricamente não. Nós somos quem mais queremos, mais precisamos de uma reforma legislativa,
E nós reconhecemos a evolução das científicas, das técnicas de gestão, da tecnologia, enfim, de que a gestão pública é dinâmica tal qual a gestão privada. Nós próprios temos nosso projeto de reforma administrativa, no que nos diz respeito ao marco regulatório das ações de trabalhar no setor público. Qual que é a diferença? O conteúdo fundamental das reformas. Essas reformas, PEC 32 e PEC 38, são reformas literalmente privatistas, destroem, desmontam. Essa é a pior, ela desmonta, inclusive, a estrutura da narrativa do Estado brasileiro. A PEC 32, ela literalmente, eu me lembro naquela época, acho que era a pandemia, nós tivemos um movimento clássico, né? Para fazer mais de 100 audiências municipais, a gente falava, olha, o problema é o seguinte, nós criamos uma estratégia de falar diretamente ao usuário do serviço público. Porque reforma administrativa não é defesa, deve ser exclusiva do sindicato do servidor público, corporativamente do servidor público. É defesa do usuário do cidadão, porque ela atinge a todos e a cada um dos usuários. Então a gente falava, ó, se essa reforma passar, você não vai ter creche, você não vai ter segurança, você não vai ter hospital, as pessoas não aceitaram. Vai ter acesso à justiça. Não, eu mostrava o texto. Aqui, escrito. Então, dessa mesma forma, a ideia fundamental, qual é a reforma administrativa que nós queremos? Primeiro, a consigna da nossa reforma administrativa é oferecer mais serviço público, mais quantidade de serviço público, serviço público de melhor qualidade, por mais que nós temos excelência no serviço público, mas sempre cada mais qualidade, e serviço público justo em relação à carga tributária, que é a pior, a mais injusta do mundo. Essa é a consigna da nossa reforma. Como é que se consegue tudo isso? É qualificando o servidor público, é tecnificando adequadamente o serviço público, é dando, por exemplo, aplicando, e isso já pega com todo que dizer ao contrário, aplicando no serviço público as novas facilidades de gestão. Isso não é teletrabalho. A questão do teletrabalho da PEC 38, ela retrocede na década de 70. Ela desconsidera os ganhos de produtividade, os ganhos de eficiência, E hoje em dia, os ganhos financeiros. com tecnologia, IA e tudo, muitas funções vão se modernizar, vão se alterar, e a gente tem que se preparar para isso também, modernizar para isso. Desculpa falar, mas ela foi feita com um requinte de burrice tecnológico muito grande. Ele trata, por exemplo, um serviço de aduana. Por exemplo, a aduana precisa, o cara está lá, Com certeza. olhando o que está lá. Com um serviço de auditor fiscal, por exemplo, é tudo feito por sistema. Na questão do teletrabalho, ele trata Uma Como se fosse a mesma tudo coisa. como se fosse o município de Quixadá e o Supremo Tribunal Federal tivesse mais ou menos no mesmo patamar. Não, agora tem que aquele negócio dos índios que você falou. Não, só concluindo, nós não somos contra, nós queremos, nós exigimos a nossa reforma administrativa está consubstanciada no marco regulatório, porque o que é o marco regulatório? Imagina a CLT do setor público. Nós temos hoje, isso aí foi feito pelo Grande Instituto do Livre, mais de 100 mil normas vigentes, desde a Constituição até um ato do chefe da autarquia, que interferem diretamente nas relações de trabalho e, portanto, no serviço público, na produtividade. Por outro lado, nós temos uma lacuna enorme de ausência de normas, como, por exemplo, a começar pela negociação coletiva. Nós somos uma categoria que não temos uma lei universal que seja um piso para estados e municípios, de lei de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Nós somos uma categoria que não temos um sistema ético. Nós necessitamos, e não está na nossa reforma administrativa, por exemplo, uma lei extremamente rígida contra os assédios, todos os tipos de assédio. Só quem conhece o Estado e município sabe o que quer dizer a palavra assédio, todos os tipos de assédio. Exato. Nós não temos, por exemplo, não está na reforma administrativa, uma lei que seja um piso
quanto à automação e o uso da inteligência artificial na administração pública e o impacto dela sobre os servidores. Então, essa é a nossa reforma. Então, nós não somos contra a reforma. Nós somos contra essa reforma que não merece, sendo que inclusive a deputada Alice Portugal, grande Alice Portugal, ela acunou, não vamos falar de reforma não, isso não é reforma, é demolição. A partir de agora vamos chamar de demolição administrativa, porque é isso que ela é. Então, foi muito importante essa aqui para tirar esse mito que o servidor público é refratário a qualquer reforma. Não. E ninguém melhor do que nós, servidores públicos, João, para apontar melhorias no serviço público, que a gente está ali na ponta. O serviço público é uma coisa para curioso, é uma coisa para especialista. Especialistas somos nós, servidores. Isso. Não é. Agora, uma coisa que eu sempre lembro, dependendo do ambiente, eu chego, já começa a conversa perguntando se é contra ou a favor reforma administrativa. Estou falando até que todo mundo diz que é contra. Aí eu lembro para tudo. Pois vocês estão aí graças a uma reforma administrativa. A reforma administrativa, feita em 1930, criou o cargo público, criou o concurso público. Uma reforma administrativa, caramba. Então, não é porque é reforma que é isso aí. Isso aí não é reforma. A ideia é o fim do serviço público. É o fim de um modelo de Estado de bem-estar social. É a reforma do Estado. É a reforma do Estado. Então, quando Vargas fez a reforma administrativa que criou cargo e concurso público, foi ruim? Não. Eu só sou servidor público porque aquilo foi feito em 1930. Concluiu? Não. Quem veio depois deu continuidade? Não. Mas o cargo público permaneceu. E na Constituinte nós resgatamos um pouco da história, quebramos aquele gueto que a ditadura militar em 1974 propôs impor. A história que até hoje, infelizmente, muita gente defende. Carreiras típicas de Estado. Sim. Na década de 70, os militares disseram o seguinte: quem exerce atividade exclusiva de Estado será servidor estatutário, regido pela Lei 1711 de 1952. O resto será seletista. E era. Eu entrei no serviço público, ainda estava na ditadura militar. Por exemplo, onde eu entrei? No antigo IAPAS, que é a área de arrecadação da Previdência. Os auditores, que naquela época não se chamavam auditores, eram chamados de fiscais. Depois, quando o governo Lula, que a gente mudou, né? Eles eram estatutários. O resto da turma inteira da mesma instituição era seletista. Aí a gente falava, que legal, né? Eu sou CLT, trabalho no balcão, que naquela época não era nada digital, e eu posso chegar e falar assim, você está aposentado. O que eu estou dizendo para ele? Que ele vai receber do Estado um valor até o dia que morrer. Sim. Eu estou autorizando despesa com verba pública. E eu sou seletista. Não tenho estabilidade, não tenho garantia nenhuma, eu estou mexendo com o dinheiro do Estado, que ao conceder um auxílio-doença, conceder uma aposentadoria, eu estou mexendo com o dinheiro da União. E sou seletista. Essa é uma das coisas que a gente debateu na Constituinte para dar estabilidade para todo mundo, que quem está no papel do Estado não é só o fiscal da Receita, é o médico. É o Estado que está atendendo na clínica, é o Estado que está na mesa de cirurgia com ele está entregando a sua saúde ao Estado. Então, quem é que vai ser processado se a cirurgia der errado? O médico é do serviço público? É o Estado. É o Estado. Então, aquele médico tem que ter estabilidade, a equipe tem que ter estabilidade. Quem está dando a educação, e uma coisa que eu sempre bato, a gente conseguiu botar um capítulo para a educação na Constituição. Um capítulo para a saúde na Constituição. Automaticamente é fácil ler. A Constituição diz: saúde é obrigação do Estado. Educação é obrigação do Estado, certo?
Então, aquilo ali é atividade típica do Estado. Pode não ser exclusiva, porque o setor privado também explora. Sim. Mas é a obrigação do Estado, então é típica do Estado. Então, quem exerce tem que ter estabilidade. Exatamente. Todo profissional de educação, todo profissional de saúde. Mas qualquer um que represente o Estado tem que ter garantia. Vide o rapaz que fez a denúncia do $1 por dose de vacina. Vladimir, eu queria, Servidor com estabilidade do Ministério da Saúde. Uma joia da As Michelle. joias também. eu queria aproveitar Não. para perguntar a Carol uma coisa. Disseram o seguinte, são as joias da coroa. A Michelle reclamou. Não porque É, perdeu as não, joias, não, é porque ela não, se não. sentiu chamada de velha, porque ela achava que as joias eram dela. Eu queria, com base nisso tudo que a gente conversou, eu queria fazer uma pergunta aqui a Carol. Carol conhece bem a dinâmica lá do parlamento brasileiro. Sendo descortês com a Carol. É verdade. Carol conhece bem a dinâmica lá do parlamento brasileiro e ficou claro aqui, Carol, que nós temos grandes desafios, né? Nós, servidores públicos. Primeiro, vencer essa demolição que está sendo proposta. Segundo, apresentar uma contraproposta nossa que seja viável como um marco regulatório. Agora, não é possível a gente avançar numa pauta dessa, Carol, com essa correlação de forças que a gente tem hoje no parlamento. Você pode falar um pouquinho sobre isso e as perspectivas de mudança disso para a próxima legislatura? Olha, vai ser um momento muito decisivo, as eleições do ano que vem, principalmente no Senado, né? A gente vê tantas cadeiras eles sendo substituídas, as prospecções não são tão positivas, porque a gente vê um acréscimo grande ali de cadeiras, porque hoje o Senado funciona como contrapeso, né? A Câmara tem uma maioria que é bem desfavorável, né? Uma maioria de direita, de extrema-direita ali. O centro muitas vezes caminha junto com a direita, né? Nas votações que são ali relevantes, até afetas a vocês. Dificilmente eles acompanham ali a esquerda, né? Então a gente tem de quê? 126 votos, né? Da esquerda, se muito. Na Câmara dos Deputados, num bom dia. É como disse a Alice aqui, né? Com o sol brilhando. Num bom dia a gente tem 126. Vento favorável. O Senado tem sido um bom contrapeso nisso, ainda. Só que com essa grande renovação de cadeiras no ano que vem, a tendência é de que o PL consiga mais cadeiras. A gente tem, até vendo aqui pelas eleições do DF, a gente está muito ruim, né, de perspectiva. Então é um momento importante agora das eleições, ainda mais sabendo que nesses anos de eleição o Congresso dá uma esfriada, né? Não é de fazer votações tão Impopulares. Tão impopulares, né? Não tem votações tão significativas, assim, de grandes mudanças. A gente até tem uma expectativa nisso, até no sentido de que essa PEC aí da reforma administrativa seja barrada, porque geralmente se fazem reformas no começo de uma legislatura, né? Não no final. Então, é um momento muito decisivo o próximo ano, por conta das eleições, nesse trabalho mesmo, de que sejam eleitos aqueles que possam contribuir. As expectativas, como eu disse, não são tão favoráveis, especialmente por essa mudança grande no Senado que vem aí, mas ainda há esperança, né? Então, hoje, assim, a gente espera, tirando, né, claro que vamos ficar atentos nessas 2 próximas semanas em relação à reforma administrativa, mas a gente tem grande expectativa de que realmente não vá por agora. A nossa expectativa, né, a nossa vontade, a nossa impressão diante de tudo, né, porque para você ver, até para a colheita de assinaturas, né, por mais que tenha sido ali uma grande demora para essa colheita, a gente sabe que tendo ali força para votar, essas assinaturas apareceriam rapidamente. O Mota, nesse aspecto, ele teria força suficiente para conseguir o número de assinaturas. Então, esse tempo prolongado para a colheita de assinaturas, para a apresentação do projeto em si, para o texto vir à tona, não foi à toa, porque não tinha algo construído para a votação. Para não vir esse próximo passo ficar pagando de pato, porque a proposta está aí, vai ficar nessa, banhando banho-maria. Então, a gente espera que, assim como teve essa dificuldade para votar até aqui, que não tenha também nessas próximas 2 semanas. E aí, não tendo nessas 2 próximas semanas, a gente espera que no ano que vem também não tenha, né? Apesar de, ali em outubro, depois das eleições, a gente tem que também estar bem atento, porque como eu falei, né, com essas eleições aí as coisas podem mudar bastante, e dependendo ali do que a gente tiver eleito,
Pode ser que outubro seja o momento de chutar o balde geral depois das eleições e aí venha a demissão da reforma administrativa e tantos outros projetos menores. Com certeza, fica à vontade. Encerramento, uma grande angústia que eu tenho. Nosso problema é esse, é a ridícula correlação de força. Nós temos conversa toda como um todo. Mas, vou falar do Senado. Eu fico olhando assim, eu não tenho base científica para nada, não. É conhecimento do Senado. Sim. Perspectiva. DF de 2 direitores. Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Paulo, 2 direitores. Santa Catarina, 2 direitores. Paraná, 2 direitores. Goiás, 2 direitores. E por aí vai. Sim. E aí, fica claro que o foco da direita, sobretudo da direita, é ter 2/3 do Senado. Inclusive, o foco deles, eu acho que vai ser a campanha, é poderem o registro de vocês que são técnicos mais afinados, vocês têm projeções, tá, dessas possibilidades que é assustador. Porque, veja bem, hoje é tratado dessa forma. Você está falando do contrapeso que é o Senado. Sim. Se o Senado vira um peso esmagador em relação ao contrapeso, acho que para nós, do movimento sindical, vai restar pouca coisa. Do lado da terceira ponte, Eu jogo alguém da terceira ponte. Eu vou pular um senador lá embaixo. vocês têm Uma perspectiva para vencer isso? A gente tem uma projeção inicial, um estudo inicial, né? Eu peguei foto. É duro, gente. O PL, a projeção inicial é que tenha 18 cadeiras no próximo ano. E a ideia é decidir o que o governo vai fazer. Não quero que faça isso, não faz. Primeiro, acabou o presidencialismo, para começar. Eles não dependem mais de garimpar dinheiro nos ministérios. 52 bi Sequestrados do orçamento. sem precisar fazer nada. E aí, impeachment não é só de Alexandre de Moraes, não, é Flávio Dino, porque está mandando vasculhar. Por exemplo, As emendas. já mandou esta semana abrir um processo contra um deputado do PL que abertamente pediu propina para liberar dinheiro. Esse foi mais burro. Mas tem um monte. É isso que é assustador. Não, que a A gente está gente vendo aqui. esse olhar em perspectiva que nós temos para a partir A culpa é do Ulisses Guimarães. Sim. Ele dizia, está reclamando desse congresso, espero o próximo. Vai, Carla, falei. Aqui a expectativa, né? As projeções que têm sido feitas é de 47% de direita, centro-direita no Senado no próximo ano. 33% centro e 20% só de esquerda. Lembrando que o centro se conjuga quase que sempre com a direita. O centro não tem ideologia, ele vota de acordo com o seu interesse. Isso. E a gente vê, por exemplo, né? União Só Brasil. por favor. 47% direita. Sim. Mais extrema-direita. Direita, centro-direita. Centro-direita e extrema-direita, né? 33% centro e 20% esquerda. Ou seja, 20% é. Não, e aqui a gente já coloca podemos contar. esquerda e centro-esquerda. Não, mas o 20% é com boa vontade. Aquele centro-esquerda já está nesses 20%. Eu tenho um levantamento que eu peguei desde a Constituinte até aqui. Nós temos, historicamente, eu falava isso um pouco antes de você chegar, variando de 25% a 30%. A gente nunca passou de nunca chegou a 1/3 do Congresso em nenhuma das duas casas. Nunca. Nós só aprovamos um texto constituinte que nos agrada porque tinha pressão de fora. A gente estava saindo da ditadura com uma raça tão forte. Foi quando reorganizou o movimento sindical, o grande ABC e tal, movimento estudantil, a UNE, subiu. Salvo engano, na Constituinte nós tínhamos 247 deputados. Veja bem, para hoje ter. A rigor, nós temos menos de 40. Mas se menos você 50. for olhar quem era de esquerda, de centro, de direita na Constituinte, nós tínhamos 30%. Só que tinha um detalhe.
O MDB da época não era partido, era um grande guarda-chuva. Era um movimento. Era um grande guarda-chuva que estava saindo da ditadura, onde toda a esquerda estava lá dentro. Então, em 86, por exemplo, saiu deputado eleito pelo PCdoB, saiu deputado eleito pelo PT, mas muita gente da esquerda, nós seguramos dentro do antigo MDB e falamos, não sai todo mundo. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, ainda tinha gente eleita pelo MDB que era mais esquerda do que centro, no processo constituinte. Agora, identificado com a gente, 30%. Agora, tinha movimento sindical, tinha movimento estudantil, movimento comunitário que hoje a gente não vê. Cadê o movimento comunitário? As comunidades estão todas ocupadas pelo crime organizado. E pela igreja. E pela igreja neopentecostal. Nós fazíamos pressão, nós tínhamos minoria e aprovamos o texto que saiu de lá favorável à saúde, educação, assistência social, moradia, capítulo 5º, capítulo 6º, capítulo 7º, tudo da esquerda. Tendo menos de um terço do Congresso, tinha pressão de fora. Eu geralmente trazia uma camiseta, eu tenho uma foto velha naquela época, branca, escrito um versinho de uma música de Moacir Franco. Ó, nós aqui outra vez. Toda vez que eu entrava no Congresso, eu vestia aquela camiseta. Muito bem. Isso nos idos dos anos 80. Muito bem. Deixa eu só fazer uma pergunta final aqui para vocês três. É uma questão que nos é muito cara, né? Que é a questão do descongelamento daquela época da pandemia. Quem aqui não lembra, né? Aquela fatídica reunião ministerial onde o ministro da Economia falava que tinha colocado uma bomba no bolso do servidor, 2 anos sem aumento, isso e aquilo. E, inclusive, Vladimir, o autor dessa maldade foi exatamente o Pedro Paulo, o congelamento lá atrás. Então, parece que é uma pauta que está vindo trazer boas notícias para a gente, né? Já passou lá pela Câmara, está com... Na de amanhã. Pronto, era isso que eu queria que vocês falassem. Amanhã à tarde volta no Senado. E aprova, viu? Nossa parte, nós estamos quase suspendendo as pautas esses primeiros dias da semana para mobilizá-la no Senado. Primeiro, eu tenho que lembrar que eles foram 583 dias roubados da vida funcional. E quem estava arriscando a vida. Exatamente, as pessoas que estavam oferecendo a própria vida para salvar vidas. Porque não foram só profissionais da saúde, da segurança, etc., que eles estavam lá na linha de frente, mas pelo suporte deles. E quem não estava aí, estava todo mundo trabalhando no teletrabalho. Foi aí que nós conhecemos a grande novidade do teletrabalho, forçadamente. As pessoas estavam trabalhando, eles trataram como se não estivessem trabalhando. Então foram roubados e roubados para sempre, porque não incorpora, além de não incorporar os benefícios que a gente tem, etc., não incorpora para a aposentadoria. Então, nós temos muito louvor para a deputada Luciana Cavalcante, ou Luciana Cavalcante, por ter essa iniciativa, ter brigado tanto e ter conseguido. Qual que é a tarefa grande nossa? Eu acho que não tem problema a prova. Qual que é a grande dificuldade nossa? Amanhã eu estou com tudo no Senado, é aprovar sem modificações. Sim. Então, 3 anos me parece para aprovar na Câmara, qualquer modificação volta para a Câmara. Então, Se voltar para a Câmara, aproveitar esse momento nosso aqui para fazer esse alerta. Temos que mobilizar, não é só pela aprovação, é para aprovar sem nenhuma modificação. Isso são 583 dias, quase 2 anos, roubados para sempre da vida profissional. Então não é só a pecúnia, isso vai receber. São os direitos também. São os direitos. Então se incorpora na sua vida funcional, inclusive, a sua aposentadoria. Essa é a minha importância fundamental. Amanhã, às 14 horas, está faltando. 16. 16? É,
Mentira para mim. plenário do Senado. Mentira para mim. É Obrigado. só para não te obrigar a chegar mais cedo. A iniciativa desse projeto, né, o principal, porque tem vários apensos, né, apensados nele. O principal é de iniciativa da professora Dorinha quando ela ainda era deputada, hoje senadora. Mas o especial ali, porque a professora Luciana é tão importante nisso, é porque o projeto dela, que é o PLP 21, é o que traz o direito da retroatividade. Sim. Então, foi algo que foi muito discutido lá na Câmara, eu acompanhei bem de perto, e na época da presidência do Lira, ele colocava a condição de que fosse tirada essa retroatividade, que ele aprovava sem retroativo. Certo. E ela foi muito dura nisso, muito firme nesse posicionamento, ajudou junto com a Socorro Nery também, né, que foi a relatora ali na Câmara, elas foram, tanto que o dela teve que fazer uma grande jogada. A Socorro Nery tinha um projeto apensado, ela teve que retirar o apensamento para ela poder conseguir relatar o Só projeto. para repor a questão da justiça, Sim. quase ninguém se lembra do trabalho do deputado Socorro, do Poder de Partido dela, o Estado e tal, para que referenciado enquanto ela ficou. Então, como eu ia dizer, eu até queria pegar aqui o número do projeto dela, porque ela foi uma das que logo no começo apresentou um projeto também sobre essa temática que acabou sendo apensada, o PLP 143, e ela teve que pedir a retirada do apensamento do projeto dela para que ela pudesse relatar. Então, ela, junto com a professora Luciane, foi quem estava ali fazendo essa coordenação, falando com o deputado, na época, presidente Lira, né? Ela é do PP do Acre. Sim. Carol, Precisamos fazer esse reconhecimento a ela. só para a gente reforçar o que você está dizendo, porque a gente vai esclarecer agora todos os servidores do judiciário, tem muita gente nessa condição de congelamento. Sim. Quer dizer que, passando esse projeto da forma como está, sem nenhuma alteração, né, e sendo sancionado lá pelo presidente da República, nós teríamos direito não só aos direitos que foram suspensos, mas à retroatividade. Isso, só que aí agora a luta vai ser estadual, né? Cada um vai lá no seu órgão. Ele é autorizativo, né? Porque Ele não é isso. impositivo. Aí, do Estado, a gente precisa de uma legislação Exatamente. lá